Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos à nossa 15ª conversa das Conversas da Liderança Feminina em Angola. Hoje a nossa convidada, Ana Major. Muito obrigada, Ana, por te juntares a nós nesta conversa de sexta-feira, final do dia, e partilhares connosco o teu percurso, as tuas histórias, e com todos aqueles que nos estão a seguir e estão aqui presentes neste nosso convívio, e para aqueles que, não tendo a oportunidade de aqui estar, também irão certamente ter a oportunidade de juntar-se a nós. Olá, Ana. Obrigada. Obrigada, porque acho que é um prazer, mas também um privilégio, porque eu não sei quantas pessoas ou quem está do outro lado, mas eu tenho certeza que no meio de todas as pessoas que cá estão e que fazem questão de cá estar, há os amigos, há as pessoas que nos são queridas, há aqueles que nós chamamos fãs e que nós às vezes nem sabemos que os temos. E todos eles merecem o nosso respeito, portanto a todos eu gostava de desejar uma boa noite e de dizer que foi um grande desafio eu aceitar a minha presença aqui, porque as pessoas que me conhecem sabem que eu gosto muito de me resguardar, portanto estar aqui é um privilégio, poder partilhar aquilo que tenho para partilhar, mas também, se calhar, estar disponível para ouvir as perguntas que as pessoas tenham para colocar e partilhar Ana, de facto o segredo da vida. É verdade. E eu quero-te agradecer em meu nome pessoal e do projeto da Liderança Feminina a tua disponibilidade em estares aqui hoje connosco. Portanto, para nós é fabuloso, é fantástico, porque tu tens um percurso muito, muito, muito rico e acho que quem nos estiver a ouvir vai subscrever aquilo que eu estou a dizer. E nestas conversas, porque isto é uma conversa, nestas conversas, só deixar aqui também para quem nos está a assistir, podem deixar as vossas questões para a Ana, podem colocá-las aqui no bate-papo e depois nós teremos aqui 30 minutos de conversa e depois então iremos responder às vossas questões dentro do tempo que tivermos. Ana, eu vou começar por aquela questão que é: quem é a Ana? O que é que a Ana quer falar sobre si? Quem é a Ana? Quem é a Ana? Olha, a Ana é a filha do Major e da Isabel. Começa tudo por aí, né? É a irmã do Dinho, da Chacha, da Sila, do Major, da Irosa, é a mãe da Soraya, é a mãe da Adi, é a avó do Carlinhos, é a avó da Ana Cília, é amiga de várias pessoas, de vários amigos que são muito queridos. Essa é a Ana, eu acho que é a pessoa que está aqui, que por acidente de percurso tem outras coisas, fez, aliás, eu acho que não sou aquilo que fiz, mas aquilo que fiz acaba por muitas vezes ser confundido com a pessoa que eu sou. Portanto, a Ana é essa pessoa que eu acabei de dizer, é uma pessoa de família, é uma pessoa de amigos, dos seus amigos, é uma pessoa, eu tenho N sobrinhos que certamente estão orgulhosos por estar aqui a poder conversar comigo num ambiente que não é necessariamente um ambiente familiar e, portanto, essa é a Ana. Os outros elementos do meu percurso não mudam a essência da pessoa que eu sou. Eventualmente podem acrescentar algumas coisas que não, mas é na família que começa tudo e por isso eu não posso deixar de dizer que é a filha do Major e da Isabel que de facto está aqui consigo, porque eles é que criaram os alicerces para eu ser a pessoa que sou hoje. Não sei se isso traduz aquilo que estava à espera.
Traduz muito mais, isto é a sua essência. Oh, Ana, diga-me só uma coisa, eu queria só que, eu estou a ver a sua imagem parada, não sei se mais alguém está a ter o mesmo problema que eu. Mas eu de vez em quando também vejo a sua parada. Nós temos família na sala, na sua sala. Entraram e quiseram entrar agora aqui no live. Uhum. Mas já sabem que a este horário a mamãe está no live, mas sim, eu vou tentar, digam-me só, pedir é só se realmente nós estamos aqui com algum problema na conexão ou não. Eu mudei aqui. 3 dias tem acontecido muita oscilação na internet, portanto é natural que haja que as coisas estejam. Mas Mas eu se estou a quiser, eu ouvi-la posso muito ligar bem. o Não, telefone em vez. eu estou a Não? ouvir muito bem. Se do vosso lado estiverem a ouvir. Oi? Desativem, por favor, os sons. Eu estou a desativar. Se tiverem a ouvir com alguma dificuldade, Ana, por favor, digam, está bem? Para nós continuarmos. Ana, eu tirei sem querer o teu som, mas já te dei. Podes ativar, por favor. Ok. Ok. Já me ouve? Ok. Ana, fala-nos um bocadinho do teu percurso. Há aqui sempre muita curiosidade. Chegaste ao topo de uma carreira de sucesso, sempre dentro da mesma organização. Algum dia pensaste que isso era possível? Sempre foi esse o teu sonho? Como é que tudo aconteceu? Olha, eu acho que eu descobri-me. Normalmente, quando nós falamos de liderança, temos uma propensão de falar daquelas coisas que. E às vezes até de maneira empolgada, de falar das coisas grandes que aconteceram nas nossas vidas e que nos fizeram nos tornar líderes, como os cantores que dizem que eu cantava quando tinha 4 anos, e na verdade não posso dizer que esse seja o meu caso. Eu, se calhar, até podia ter traços dessa liderança muito cedo, mas eu aos 40 anos, acho que para o próximo dos 40, que eu me descubro líder. É verdade que há todo um percurso que às vezes nos faz chegar a essas posições, mas eu penso que, sobretudo, as adversidades na nossa vida, elas têm uma responsabilidade muito grande em nos tornar aquilo que nós acabamos por ser, não tanto pela natureza delas, mas mais pela forma como nós as encaramos e como nós as resolvemos na nossa vida. E eu tive algumas também, algumas que até são familiares, não são só minhas, eu partilho coisas de família com os meus irmãos, com toda a minha família. Há traços que são comuns. Eu, por exemplo, lembro-me que eu sou filha de um preso político, portanto, o meu pai esteve preso no tempo colonial. Eu ainda me lembro dos tempos em que eu ia levar comida com a minha mãe, às vezes, mas houve vezes em que nós, ou eu ou a minha irmã, também o fizemos sozinhas e tínhamos que levar a comida à prisão de São Paulo. Houve vezes que, depois disso, eu própria, falando disso, falando de prisões, eu própria passei por algumas situações que eu aos 17 anos fui presa por pensar diferente, direi. Voltei a ser presa aos 20 anos por pensar diferente, e não é que eu esteja a falar sobre isso para vangloriar-me do que quer que seja, um ser político, fez-me descobrir que o meu senso de justiça era muito grande e era o que estava por detrás das coisas que me levaram, se calhar, a esse período, que direi um período de aprendizado. Eu hoje
quando nos meus 20 e poucos anos, eu tive dois irmãos que eram doentes mentais e que, portanto, isso tudo trouxe uma carga muito difícil para a minha família. São este tipo de adversidades que normalmente acabam por, de alguma maneira, moldar o nosso caminho. E eu penso que, sobretudo, o nosso esforço de fazer acontecer coisas, independentemente dessas adversidades, é que faz com que depois, um dia, nós descobrimos e estamos à frente de algumas coisas que têm que acontecer e nós achamos que têm que acontecer. É o fazer acontecer que faz que muitas vezes que nos traz na linha para a linha da frente e, portanto, eu penso que citei pelo menos essas adversidades e, não, portanto, eu tenho algumas lembranças eu era uma criança difícil no sentido de ser rebelde, no sentido de pensar diferente e no sentido portanto, tinha sempre um argumento diferente, um argumento para expor aos meus pais. Eu lembro-me muitas vezes da minha mãe estar a ralhar-me e eu não me conseguir calar, porque tinha que apresentar o meu ponto de vista. Eu penso que, portanto, são as dificuldades que nós encontramos na vida, a forma como as resolvemos, que depois, e a necessidade muito grande de fazer acontecer coisas, que depois coloca-nos no percurso que a nossa vida se transforma. Mas eu disse que descubro-me mais tarde à frente de um dos meus chefes, que eu até hoje tenho muito respeito, e ele disse-me uma coisa que me fez, de facto, tomar consciência do que era isso. Portanto, o que ele me disse foi: você tem uma forma de liderar muito natural. E isso, pela primeira vez, fez-me parar e perceber que algumas coisas, se calhar, que tinham acontecido no meu percurso, porque eu já tinha estado no movimento estudantil. O movimento estudantil, para quem não sabe, era um movimento puramente político portanto, nessa altura havia as associações de estudantes e eu estava numa das associações de estudantes. Eu estive nas comissões populares de bairro quando foram criadas, naquele período de 74, e custou-me a liberdade, mas foi um processo muito intenso e, portanto, do qual não me arrependo. Não tenho nenhum tipo de mágoa quando penso nessas coisas, mas certamente que essas coisas, de alguma maneira, direcionaram-me para aquilo que mais tarde eu vim a conhecer como sendo a liderança. Mas eu não fiz a minha carreira só na Chevron. Eu passei pelo Ministério da Cultura, eu passei pela Sonangol, rapidamente, vamos dizer. Depois fui assentar por um período um pouco longo a nossa companhia de seguros de bandeira, como se costuma dizer, e na ENSA eu fiquei 11 anos e meio. Não tive nenhum papel de liderança que não tivesse associado apenas à minha condição de advogada, porque, como pode imaginar, muitas vezes o nosso papel de advogados acaba também por obrigar-nos a estar à frente de algumas coisas. E depois da ENSA eu fui para a Texaco, e na Texaco eu liderei o departamento jurídico. Na altura era o jurídico de seguros, eu tinha também a área de seguros na altura. Tenho boas lembranças desse período. Com a fusão da Texaco e da Chevron, acabei portanto, assumir funções um pouco mais expandidas, dentro da Chevron. Já não era só o jurídico, mas sim a área do jurídico, contratos e negociações. Portanto, esse é um pouquinho, assim, de forma resumida, aquilo que, vamos dizer, que foi o meu percurso. E em algum momento pensou que iria chegar tão longe e que esta questão da liderança fosse tão importante na sua vida
para alcançar aquilo que alcançou, ou que alcançou não, porque eu acho que o percurso da Ana está longe de ter de estar concluído, bem pelo contrário, continuar com essa energia toda. Mas o que é que no seu percurso de vida, e quando olha para trás, o que é que impactou mais, ou o que é que tem vindo a impactar mais naquilo que são os temas relacionados com a liderança? Bom, eu acho que são os desafios que me foram colocados na minha vida profissional e se calhar também um pouco aqueles que eu me permiti ter na vida pessoal. Eu quando portanto, vou para a Chevron para liderar a minha área, eu não tinha um time na área jurídica, não éramos dois advogados. Éramos dois advogados, havia uma advogada que estava na área dos impostos que eu fui buscar e éramos três e estamos a falar aqui de duas empresas completamente diferentes. Estamos a falar de uma empresa, estou a sair de uma empresa que tinha 300 empregados e estou-me a mudar para uma empresa que tem 3.000 empregados. E, portanto, eu tinha que criar o time, eu tive que criar o time. Eu tinha não sei quantos contratos nas áreas, tanto da provisionalidade como nas áreas de outro tipo de transações, e eu tinha um grupo muito pequeno. Na área dos contratos eu tinha, a maior parte das pessoas que eu tinha eram expatriados e não eram muitos na altura. Portanto, eu tive que criar o time, tive que criar o meu time e isto de criar um time acaba por a gente tem muito a dizer, porque tens que ir escolher a escolha certa, tens que ter a capacidade de depurar, à medida que vais escolhendo, tens que ir depurando, tens que ter a capacidade, mas depurar com o respeito que tem que se ter pelas pessoas que nós retiramos da organização, porque eu acho que é muito importante quando as pessoas, pelo seu perfil, não servem ou aquele grupo, nós não podemos despejar as pessoas como se estivéssemos a despejar para o lixo alguém. Portanto, é preciso ter esse cuidado portanto, enaltecer, sim, e depois, aquelas que ficam também têm que ser formadas. A gente tem que ter o cuidado pelo menos, eu aprendo fazendo. Eu acredito que todo mundo aprende fazendo. E, portanto, muitas vezes eu me vi sentada ao lado, à frente de um computador e a fazer as coisas com as pessoas com quem eu trabalhava. E eu penso que mais do que ensinar é aprender juntos. Aprender juntos e também acreditar. Há uma coisa que eu sinto que é muito importante. Eu tive um time com pessoas muito jovens, muito jovens quando comparo com a minha idade, e uma das coisas que aprendi com eles é que tudo tem o seu tempo. As pessoas precisam de tempo para aprender. As pessoas precisam de um tempo para aprender, as pessoas precisam de um tempo para ganhar confiança, para se abrirem, portanto, esta coisa do tempo na nossa vida e na vida das lideranças às vezes é muito importante também. Que mais, quando olho para trás, posso dizer que pode ter, embora eu nunca tenha olhado e dito é ali que eu quero estar, as coisas foram acontecendo um pouco, umas na sequência, encadeando-se uma na sequência das outras, mas também tem a ver, este encadeamento tem a ver com as oportunidades que nós temos que estar preparadas para elas, temos que de alguma maneira perceber e estar atentos àquilo que acontece à nossa volta, na nossa vida, para podermos identificar as oportunidades e agarrá-las. E houve algumas coisas que contribuíram para isso. Eu lembro-me que, por exemplo, a madrinha da minha filha, que na altura ela nem sequer ainda era nascida, mas, por exemplo, ela passou-me um contacto que foi importante porque foi com essa pessoa que eu aprendi, comecei a trabalhar na área da advocacia do oil and gas, e esse contacto foi fundamental.
permitiu-me durante muito tempo trabalhar como advogada externa na área do petróleo e gás, e depois isso trouxe, os outros encadeou outras coisas, não é? E estamos só a falar aqui do Agostinho Miranda, que foi uma pessoa que me ajudou, entre os vários chefes que tive, foi uma pessoa que me ajudou e contribuiu de alguma maneira para aquilo que eu fosse. Depois há outras coisas que também ajudam a forma como nós estamos. Eu estou a ser ouvida? Sim, sim, sim. Que Eu a estou a Eva deixar. desapareceu. Não, não, não. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou a deixar de falar porque eu estou a adorar aquilo que estou a Mas ouvir. a imagem não está. Não, mas estou Ah, aqui. ok. Não, eu Pronto, estou-te mas a deixar de falar está para porque falar dos meus. não te quis interromper, porque eu estava aqui deliciada a ouvir-te e quando Isto assim é, eu não digo nada. é um pouco. Ok. Se me deixar, eu falo tudo sem pergunta. Não faça isso comigo. Mas estava a dizer Não, não, eu que estou aqui, estou muito. há dois elementos que eu acho que são fundamentais. Um é o papel que as pessoas que colaboram ou que trabalham conosco têm em termos de, vamos dizer, de hierarquias, em termos de subordinação, o que quer que seja que a gente chame, têm no nosso processo de aprendizagem, no nosso processo de liderança, e o outro tem a ver com os nossos chefes, que a forma com aquilo que nós nos permitimos aprender com eles, com uns e com outros. Portanto, eu aprendi muito com os meus chefes. Eu creio que com cada um deles, de uns tirei algumas coisas. Já mencionei esse que me disse que eu tinha este estilo de liderança e que portanto, enalteceu isso como sendo uma qualidade. E eu fiquei a olhar um bocadinho para ele, assim um pouco muda na altura, mas isso fez-me tomar consciência do meu papel. Depois tive chefes, alguns até muito difíceis, mas eu tinha decidido que um chefe difícil, mal comportado, eu não podia permitir que ele definisse a minha carreira. Eu tenho que ser eu a liderar a minha carreira e, portanto, E os esse, chefes mal comportados esse é não foram sempre, muitos. esse é sempre aquele desafio que nos é colocado quando se faz uma carreira profissional de sucesso e quando se está, mesmo que não a pensar em lá chegar, mas que naturalmente as coisas estão a acontecer, são que lideranças ou que chefes, pessoas é que nós encontramos no caminho, umas que nos alavancam e outras que simplesmente querem é que nos abafam, vamos assim dizer. Como é que geriste isso? Porque achei muito interessante a tua aprendizagem, este processo todo. Como é que tu tens gerido isso? Eu não posso dizer eu não sei se posso dizer que as pessoas não querem que a gente avance. Eu não Nunca colocaria sentiste desta isso? maneira. Há estilos não, eu acho que uma coisa também que eu aprendi é que as pessoas fazem as coisas por aquilo que elas são e não necessariamente para nos agradar ou desagradar. É o que está dentro delas que sai em determinados momentos portanto, o que acontece quando as pessoas o têm pode não ser tão bom, ou quando na interação com outras pessoas nós às vezes podemos despoletar o lado menos bom dessas pessoas, eu acho que não posso culpar-me nem culpá-lo porque não me quisesse ver subir ou acho que é menos isso e é mais o desafio maior é que nós temos que perceber qual é a nossa missão e a minha missão era, eu tinha uma corporação, portanto tinha ele não era o meu cliente era era a empresa e, portanto, eu até tinha que o ajudar a cumprir o papel que ele tinha e isso aconteceu de um modo geral com quase todos os chefes e não ia ser diferente porque a pessoa tinha menos habilidade para lidar comigo ou para lidar com a minha área ou para lidar com outras pessoas. Também encontramos colegas que também têm
nós não vamos no local de trabalho à procura de amigos, os amigos são um acidente no local de trabalho, tenho alguns, mas vamos lá porque portanto, vamos trabalhar e estar para casa e trazer o que comer para os nossos mais queridos. E tu dizes uma coisa muito interessante, ou seja, este posicionamento de portanto, olha, está. Estás-me a ouvir, Ana? Lembro-me por isso. Estou a ouvir. Sim. Tu estás-me a ouvir? Acho que eu também tenho aqui. Sim. Estava eu a dizer, relativamente à questão das lideranças e dos chefes com as pessoas, ou seja, e na relação que nós temos com os colegas de trabalho, quando vamos para uma organização, quando trabalhamos para uma organização, acima de tudo é a questão do profissionalismo, do rigor, daquilo que trazemos para dentro da organização. Se conseguirmos e se criarmos relações de amizade e soubermos preservá-las, porque depois há quem não consiga compreender também que dentro da organização haja relações de amizade, mas que há sempre o profissionalismo, há sempre aquela questão do rigor, eu não posso dizer, não posso falar. E isso é, e tu deste agora esse exemplo, ias trabalhar, tinhas esse teu objetivo e simultaneamente conseguias também é um pouco aquilo que nós trazemos connosco, porque é assim, é muito fácil dizer que um chefe que não é bom, é porque às vezes há coisas em nós que nós não sabemos e que despoletam nos outros também, muitas vezes o lado que não é o melhor. Mas há uma coisa que eu acho que é muito importante que nos guia. Eu não me preocupo muito com as más ações dos outros, no seguinte sentido, há um ditado que diz que as más ações ficam com quem as pratica. Portanto, o que me guia portanto, não me regozijo com isso, mas ao mesmo tempo é preciso que eu crie aqui uma barreira para que isto não afete e que não me afete e que não vá, de alguma maneira, por definir a pessoa que eu sou. Não é por aí. Eu não sou aquilo que os outros me fazem. Eu sou aquilo que eu sou porque sou, pela educação que tive e pela forma como a minha vida foi moldada e pela forma como eu reajo às adversidades ou até os momentos de prazer e os momentos de maior glória na minha vida. Portanto, um chefe é um chefe. Um chefe mau, um líder que não é o melhor, não é por aí. A adversidade vem por ele ou vem por outras formas para nós aprendermos o percurso. Ou seja, até é um processo de aprendizagem. É um processo de aprendizagem. Ana? Mas estou a ouvir. Estou a ouvir. Eu deixei-te ver mais a uma tua imagem. Não se preocupe com a minha imagem, porque eu acho que certamente que a voz está. Se a voz estiver, eu até canto. Não sei se sou só eu ou se mais alguém perdeu a Ana, mas eu perdi a Ana aqui no ecrã. São então eu acho que se a voz estiver. Sim, eu continuo. Ok, já estás de volta. Agora que já não estás, já terminaste a tua carreira na organização, onde tiveste 23 anos, mas tens outros projetos. Queres partilhar connosco um pouco dos teus projetos atuais? São muitos. Não sei por onde é que eu devo começar. Não são assim tantos, vamos dizer. Mas são alguns. Eu gostava muito de poder retomar
retomar algumas coisas que comecei muito tempo a escrever. Eu acho que em algum momento eu vou poder fazer isso. Mas sabe que escrever é um luxo para quem tem que se preocupar também com o dia a dia e com o pão na mesa. Então, às vezes sim e às vezes não. Às vezes nós precisamos de nos esquecer um bocadinho do pão, porque costuma-se dizer que Deus providencia, e outras vezes, portanto, temos que de facto preocupar-nos também com esse lado. Então tem que haver aqui um equilíbrio, porque eu de facto tenho alguns projetos, um deles é de facto escrever. Em termos de escrita, há aqui duas linhas que eu tenho sonhado, uma que tem a ver com a minha escrita, a minha vida literária do passado, se calhar recuperar esses talentos, esses velhos talentos é alguma coisa que pode fazer sentido nesta fase da minha vida, para escrever poesia e escrever os contos que deixei de publicar, histórias que deixei de publicar. A outra tem a ver com o meu percurso profissional, porque eu acho que nós temos uma missão, um legado a deixar, e acho que dentro desse legado há coisas que nós temos que aprendemos, que foram-nos dadas oportunidades únicas de aprender, e portanto tenho também um projeto que é na área de petróleo e gás, uma escrita que já começou e que não sei quando é que vai estar em condições de estar publicada, mas também tenho-me dedicado, e isto é o presente, portanto estava a falar dos sonhos, mas o presente tem sido uma dedicação para as áreas de compliance, que é o que eu tenho estado a fazer. Estou a dar aulas de academia, na Academia BAE, estou a trabalhar, portanto, em compliance também, num projeto pessoal, que espero em breve poder estar disponível para as pessoas conhecerem. Muito bom. Mas e compliance pode perguntar, eu digo porquê, né? Porque acho que não é pela moda. Não é pela moda, agora esteja na moda falar de compliance, falar de corrupção, Mas é fica muito importante, bonito. mas é importante fazê-lo, é importante É mesmo pela relevância, exatamente. é e pelo que eu aprendi, pelo que eu aprendi, é uma área, uma coisa que eu não disse, mas entre as coisas que fiz, eu fui compliance officer na Texaco. Lembro-me bem de ir para a plataforma dar aulas, dar aulas, não é nem é bem o termo, mas de compliance. Também dentro da Chevron tive uma exposição muito grande das áreas de compliance, até mesmo por inerência das minhas funções, e portanto acho que é hora de devolver um bocadinho isso à minha sociedade, e portanto o projeto está a acontecer, vai acontecer. Mas depois vai ser divulgado ou é algo mais restrito? Este projeto Não, sobre compliance? eu acho que quando ele tudo tem o seu tempo, tudo tem o seu tempo, e nós temos que aprender o tempo das coisas, e temos que aprender a viver o tempo das coisas. Tudo tem o seu tempo. Ele já esteve menos, o parto há de acontecer em algum momento breve, mas tenho estado a trabalhar muito seriamente no projeto, e eu espero vê-lo em breve, e as pessoas vão ter notícias, vão notar. Portanto, não é uma coisa que vai ficar escondida, não, ou que vai ficar na sombra, não acredito. Mas nessa altura também posso voltar aqui à liderança feminina para falar sobre isso. Exatamente, o meu desafio era esse, mas não é só o projeto do compliance, porque nós vamos estar na linha da frente também para o livro de contos ou de poemas, o que surgir, porque eu acho que é tão bonito depois voltar um bocadinho aos nossos sonhos e pegar nos sonhos e transformá-los em realidade,
que terei muito gosto em ser das primeiras a estar aí para receber esse livro, Ana. E temos Estou aqui aqui a alguém, olha, comprometer. temos aqui a Cássia, eu até temos a Cássia, não, temos alguém que apareceu com o número a dizer: fantástico, regresso ao talento literário, viva a poesia angolana. E eu subscrevo. Eu subscrevo, porque, olha, tua fã, Rosa Cruz, aguardo os livros. Pronto, é a Rosa Cruz que está aqui connosco a partilhar também esta vontade de ler e de conhecer esse teu outro lado, e que nós faremos questão também de reforçar aqui na liderança feminina quando isso acontecer, seja o compliance, seja aos livros. Fica aqui a promessa. Ana, a nossa conversa está tão boa, que há bocadinho Mas dizias já que dois. a nossa conversa está tão boa, mas eu vou dar aqui também a oportunidade a responderes algumas questões que te foram aqui colocadas enquanto ias partilhando as tuas histórias, um pouco do teu percurso de vida. E a bem-vinda confirma a liderança da Ana na Texaco. Temos a Cássia, obrigada Cássia pela sua questão. Doutora, tirando as vestes jurídicas que melhor a enfeitam, que outras vestes a nível de função gosta de ser nela no que toca a liderança? Eu não ouvi bem, houve um corte. Ok. Doutora, tirando as vestes jurídicas que melhor a enfeitam, que outras vestes a nível de função gosta de ser nela no que toca à liderança? Eu penso que outras funções gostas para além da área jurídica. Eu acho que quando eu olho para o meu percurso, eu acho que a gestão de pessoas, a gestão no sentido mais lato do termo, é de facto aquilo que de alguma maneira caracterizou também o meu trabalho e que, embora não tenha tido a oportunidade de explorar mais, mas acabou por, de certo modo, influenciar muito aquilo que fiz na minha vida. Às vezes, o facto de estarmos à frente de um departamento jurídico faz com que as pessoas pensem que a nossa função é primordialmente jurídica. Mas, nas transações que fazemos, no aconselhamento que damos aos nossos superiores hierárquicos ou à empresa onde estamos, acabamos por ter um papel muito importante na área da gestão. E isso acabou por também ter sido, aprendi muito nessas áreas. Eu tive a representar, por exemplo, a Texaco no time de fusão aqui em Angola, da fusão com a Chevron. Aprendi imenso, foi o período mais fértil da minha carreira. E de juntar duas empresas, juntar processos, juntar pessoas, foi um processo que, do ponto de vista da gestão, foi muito interessante. A outra área são as transações, que não é necessariamente o lado jurídico, é o lado da negociação, o lado de nós estarmos sentados de um lado e do outro lado e termos que trazer para a mesa um produto em que tem que haver soluções em que todos ganham. E isso não é certamente o que os juristas fazem, de um modo de falar um bocadinho contra mim. Mas é preciso nós percebermos o business e é preciso nós trazermos para a mesa o encontro das mentes, né? E fazer com que todo mundo possa participar e ter resultados. Há outras vestes, não são na área profissional, né? As outras vestes são mesmo as dos livros, as de poder criar coisas, de poder trabalhar fora do ambiente necessariamente profissional, mas eu não costumo descurar essas outras vestes, porque elas é que nos completam e é que fazem com que nós possamos, dentro do local de trabalho,
ou da nossa profissão de eleição, podermos ser mais completos. Eu gosto de escrever, e eu escrevo, não tenho nada publicado, não tenho as coisas organizadas para isso, mas estar com os amigos é muito importante, ouvir. Ainda, porque temos aí promessa de livros. Pois é. Então, Não, e voltando ainda aqui à Rosa Cruz, ela diz, apesar de todos os resguardos, tu, Ana, apesar de todos os resguardos, aplausos, o que é que Ana, aconteceu? por esta, tu, Ana? Sim, Sim? Estava a dizer que bom, a Rosa Cruz diz que, apesar de todos os resguardos, aplausos, Ana, por esta descrição de uma história de vida a inspirar novas gerações. Portanto, tu própria tens uma história de vida que serviria certamente para um livro. Obrigada, Rosa. Obrigada, mas eu acho que o meu legado ainda não está completo, então há muito ainda para fazer. E eu acho que os jovens precisam muito de nós, dentro da família e fora. Eu lembro-me que quando falamos de liderança, e agora acho que isto ainda bem que me ocorreu, porque eu acho que isto de facto é muito importante, isto que eu vou dizer agora. Eu acho que os jovens, de um modo geral, estão muito perdidos. Às vezes eu digo isso porque aqui há tempos eu tive uma reunião de família e os meus sobrinhos diziam que nós, os das gerações anteriores, não estávamos a passar para eles aquilo que de facto era importante passar, porque para eles perceberem o que é que tinham que fazer para chegar onde nós chegamos. E eu acho que, de um modo geral, aquilo que foi dito nesse encontro de família que eu tive, acaba por refletir de alguma maneira aquilo que os jovens, de um modo geral, vivem. Porque, de facto, há uma responsabilidade que, se calhar, nós não estamos a cumprir como deve ser. E tenho-me preocupado em pensar muito nisso. É verdade que muito do que eu sou tem a ver com o meu sentido de observação e o meu espírito a minha curiosidade intelectual. Mas é muito importante que nós consigamos transmitir aos jovens as habilidades para. Não há necessidade de eles reinventarem coisas que nós, se calhar, podemos ensinar. É verdade que nem sempre eles estão disponíveis para ouvir, mas isso é outra história. Mas Esse é o outro. é preciso cuidar. É preciso, neste esforço de liderança, eu acho que é preciso cuidarmos um pouco mais dos nossos jovens, no sentido de sentarmos com eles. Eu penso que aquilo que os avós faziam durante muito tempo, de estarem com os netos e contar histórias, que já não está a acontecer tanto, é preciso nós voltarmos um bocadinho a estas coisas, porque em termos de liderança é preciso nós termos de facto noção de qual é o nosso legado e o que é que nós queremos que as pessoas recebam como tal, continuar. E isso tem me preocupado nos últimos tempos. Se tivesse que falar de liderança, é como é que nós. E de que forma é que tu verias essa proximidade com os jovens? Na verdade, eu fiz um pouco isso no meu local de trabalho. Se calhar não fiz tão bem dentro da família, mas no local de trabalho, eu trabalhei sempre com gente muito jovem. Eu gostei muito de buscar pessoas que, ou da universidade, ou um pouco depois de terem saído da universidade, porque isso me permitia uma troca mais equilibrada. Porque eu tinha tinha desafios que eles traziam para mim, e que eu os assumia como tal, e tinha coisas que eu certamente espero que eu tenha passado para eles. Eu acho que se calhar é a altura de pensar, quando penso nos livros também penso um pouco nesse sentido,
mas a parte do desafio de estar aqui a falar e sair do meu resguardo tem a ver também com o facto de estar a pensar nestas coisas. Eu acho que é muito importante quando nós nos permitimos expor para poder partilhar histórias. E uma das coisas que eu gostava de deixar para os jovens, tanto da minha família como outros, que possam estar a assistir, é exatamente isso. Não é fácil, mas são as adversidades que de facto nos fazem chegar mais longe. Não podemos deitá-las fora. É verdade que não precisamos de dar uma cama ou uma cadeira para elas sentarem, mas é preciso enfrentá-las e é preciso ter a capacidade de perceber em que medida é que precisamos de ajuda, ir à procura dessa ajuda. Mas quando nós não queremos ter adversidades, realmente não temos muita condição para aprender. Mas é muito importante nós valorizarmos esses momentos de adversidade, porque são eles que de facto nos moldam e que nos ajudam a trepar. Que muito bom, que partilha, fantástica, Ana, que bom, que bom. E temos aqui algumas questões que até vão cruzar com isto, que é que mensagem queres deixar para os jovens? Acho que já está respondida muito antes de a ter colocado, esta partilha que acabaste de fazer. Tenho também aqui um comentário da Patrícia Cruz. Era uma criança difícil, não acha que isso não é mal todo? Às vezes ser diferente não significa necessariamente ser uma má postura, concorda? A autenticidade consiste de seres quem és, mesmo quando todos à tua volta querem que tu sejas outra coisa. E ela faz aqui uma citação do livro Líder Sem Título. Acho que aqui é mais como... Eu vou dizer a Patrícia o seguinte, sim, eu concordo. A única diferença é que o ímpeto da juventude e até a força de uma criança é aquilo que é. Mas à medida que nós vamos aprendendo, vamos crescendo e vamos amadurecendo, nós aprendemos formas de dizer as mesmas coisas, de fazer chegar a nossa mensagem, ou de fazer chegar, ou de fazer acontecer aquilo que queremos acontecer, sem necessariamente entrarmos na área da revolta, da rebeldia. Deixamos de precisar de sermos rebeldes e passamos. E quanto mais cedo nós aprendermos a passar isso, a passar portanto, a nossa autenticidade sem necessariamente magoar, sem necessariamente atropelar, quanto mais cedo nós aprendermos, melhor para nós, porque o caminho é longo e então o que vem para frente é mais fácil de gerir. Mas é um raciocínio interessante, de facto. Muito, muito interessante, e aquilo que tu trazes, ou seja, nós podemos crescer, nós podemos evoluir, mas sem atropelos, sem o magoar, e isto é muito importante, sobretudo quando às vezes achamos que temos que atropelar os outros e passar uns por cima dos outros para poder chegar mais rápido a uma escada que depois se calhar não tem bases nenhumas e simplesmente chega-se sozinho e sem aquilo que é necessário naquilo que é a construção de uma carreira sólida. Mas Eva, sem magoar não quer dizer sem doer. Às vezes sem magoar os outros. Sem magoar, sim, sem magoar os outros, sim, porque o doer... Até o parto dói, então nós temos sempre que nos lembrar que às vezes a dor não significa necessariamente, não é necessariamente uma coisa má. Quando nós pudermos fazer sem doer, até hoje os partos também já há parto sem dor. Portanto, mas a dor às vezes representa crescimento e a mágoa é outra história. Isso. A mágoa às vezes é diferente e a maldade, sobretudo, é uma coisa que eu tenho pouca tolerância, mas eu penso que é importante nós percebermos que às vezes crescer vai doer mesmo, vai doer. É como aquela injeção que a gente quer fugir, mas tem que apanhar, fica aquela injeção, mas vai doer mesmo, mas temos que crescer.
E temos que aprender a lidar com portanto, essa dor, concordas? Que dói, mas temos que aprender a lidar com ela até para fazer esse processo de crescimento. sim, mas não tem que permanecer. A dor não é uma coisa que tenha que permanecer. Isso. Eu acho que quando começa a permanecer é porque alguma coisa mais não está bem. É um momento, é mesmo como o parto. Eu acho que a dor do crescimento é um pum, aconteceu e a gente cresceu e olhou para trás e percebe, é por isso. Eu acho que é muito nessa linha, Ok. porque de facto, mas temos de estar todos estar preparados e é uma das outras coisas que eu acho que é importante os jovens perceberem, que não há crescimento sem dor, seja nossa ou dos outros. Ou A dos nossa outros. é menor quando nós conseguimos aprender com a dor dos outros, Muito é um menor. pouco menor. Fica aqui uma reflexão também, mais uma reflexão muito interessante. Temos aqui duas pessoas que perguntam, a Cássia, inspira-se em alguma mulher? Eu, eu acho que vou decepcionar a Cássia se disser que não, mas que olho para muitas mulheres. E eu acho que todas elas, de alguma maneira, ensinam-nos coisas. Eu não me fixo numa em particular, mas tenho olhado muito para muitas, e nem vou citar nomes para não. Algumas até são minhas amigas. Eu tenho amigas que, de facto, invejo a forma delas estarem no bom sentido e aprendo com elas. E, portanto, eu acho que estas coisas da liderança também têm a ver com o facto de nós aprendermos com aqueles que estão à nossa volta. Eu lembro-me da Irene estar a dizer isto no encontro, e é muito verdade isso. Então, há pessoas que marcaram a minha vida, e que, portanto, eu posso dizer que me inspiraram, sim. E eu acho que as mulheres, e os homens que nós olhamos e de quais são um bocadinho como os amigos. Temos o amigo que todos são muito bons amigos e muito íntimos, e deixamos de dizer, até temos medo de dizer, você é o meu melhor amigo para não ferir o outro, mas sobretudo porque nós sabemos que numa área, para uma área é um, para outra área é outro. E é um pouco isto que nós temos que fazer. Nós não temos que nos fixar numa só pessoa, mas temos que olhar para as várias pessoas e ter a flexibilidade de perceber que daqui podemos ir buscar uma coisa, dali podemos ir buscar outra. Eu acho que isso foi das coisas que, de facto, me ajudaram a estar na minha vida profissional e ainda me ajudam na minha vida pessoal. Não sei se desapontei a Não, certamente Cássia, que mas não. Eu acho que abriu foi aqui a mente para pensar também dessa forma, porque nós temos sempre aqueles amigos que são fantásticos, mas como tu disseste bem, um percebe melhor dentro desta área, o outro faz-me sentir assim, mas não quer dizer que eu gosto mais de um ou do outro. Ambos são importantes na nossa vida. E de certeza que. E tinha eu mais gosto perguntas mais de relacionadas todos. com isso. Eu gosto mais de todos. Exatamente. Muito bom. Mas Temos aqui. Diz. não, faça a pergunta, é melhor. Não, tem aqui uma questão do Yuri. O Yuri, eu acredito que sejam muitas as profissões e ou funções que acabam por ser vítimas do seu próprio sucesso. Enquanto mulher africana, qual tem sido o seu segredo para que o sexismo, preconceito e a atual crise de valores não impactem na sua procura contínua de excelência? Oi, Yuri, também não é assim, mas pronto. Eu acho que, na verdade, eu estou a dizer isso porquê? Porque eu acho que em algumas coisas eu devo decepcionar um bocadinho as pessoas. E olhando um bocadinho para o meu percurso, eu digo assim,
Eu nunca vivi uma situação em que senti que estava a ser, o meu conhecimento estava manipulado porque vinha de uma mulher. Durante o tempo que trabalhei nos seguros ou na Chevron, eu senti-me sempre valorizada, senti que os meus conhecimentos acrescentavam valor. Esta coisa da mulher africana, da mulher profissional, eu às vezes até tenho alguma dificuldade de falar desse tópico exatamente por causa disso. É interessante perceber, por exemplo, que um dia eu estava na minha vida, nas minhas rotinas, e estava-se a fazer uma pesquisa para um artigo de jornal da Chevron, e alguém chegou e disse-me assim: a doutora, afinal, foi a primeira mulher a assumir um cargo de chefia dentro da nossa unidade de negócios na África Austral. Eu disse: a sério? Sim, não sabia. Sim, nós estivemos a fazer aqui uma pesquisa e tal, e a doutora foi a primeira a assumir um cargo de chefia. Oh, lá vai a história da primeira mulher. E eu, de facto, eu penso que é muito importante contabilizarmos as vitórias que as mulheres vão tendo. Não estou a dizer que isso é inútil. Eu acho só que também é muito importante que nós nos valorizemos por aquilo, pelo mérito e por aquilo que somos, para não se criar aqui uma ideia de que podemos trepar mesmo quando não temos o mérito para lá chegar. O sexismo, eu acho que, e eu já disse isso uma vez em público, eu acho que o mundo a maior parte dos conceitos com os quais lidamos são conceitos masculinos. E alguns, nós não sei se vamos conseguir destorná-los, mas eu vejo, eu sinto que esta luta de substituição de alguns dos valores e de alguns dos conceitos é uma luta que pode não ser necessariamente a mais benéfica para nós, porque o mundo tem espaço para nós trazermos muitos outros conceitos e eles conviverem. É verdade que há um espaço de aprendizado muito grande, de aprendizagem muito grande na relação entre homens e mulheres, mas também é verdade que não pode ser uma luta. Não pode, tem que ser um encontro. Nós temos que transformar essa luta num encontro. Não é provavelmente uma coisa muito fácil, é mais fácil dizer do que fazer, mas é para aí que nós temos que caminhar. Tem que haver aqui, temos que claro está que alguns dos conceitos masculinos, como a força, por exemplo, é um conceito masculino, que eu chamo masculino. As coisas são resolvidas com a força. É só ver nos campos de futebol como as coisas se resolvem quando alguma coisa não vai bem. Os ataques de violência que às vezes vemos têm muito a ver com isso, e eu acho que isso é daqueles conceitos que têm que ser destornados, porque de facto as vítimas são sempre as mais fracas, sejam elas homens, mulheres ou crianças, são sempre as mais fracas e portanto, por essa razão, eu penso que, não sei, Yuri, se calhar estou a decepcioná-lo de alguma maneira, mas é assim que eu me coloco um pouco na vida. Não está, não, porque e temos aqui a Neida a dizer 100% de acordo, portanto... uma última questão da Ana Ianessa Alves. Doutora Ana, o que gostaria de ter feito diferente na sua vida? Olha, o que eu gostaria de fazer diferente? Vamos pensar. Eu não sei se é propriamente fazer diferente, mas eu penso que quando olho para mim própria e quando olho para aquilo que foi a minha carreira, há alguma coisa que me... E não tem tanto a ver com... Porque as pessoas que me conhecem até acham que depois
não é bem assim. Há uma coisa, eu tenho um amigo que diz que eu tenho um ar de senadora. Tenho um outro amigo, agora meu amigo, né, mas que trabalhou comigo durante muitos anos, alguns anos na Chevron, que quando me viu a primeira vez diz que eu estava com um ar de ministra e que isso intimida as pessoas. E se eu tivesse que mudar alguma coisa, eu gostava de poder estar mais próximo das pessoas. E que, portanto, de não criar essa distância. Como é que se faz isso? Não sei, mas eu também não sei se iria mudar. Mudar, mas talvez criar mais oportunidades de abertura e de permitir que as pessoas se chegassem, mas retirar um bocadinho o ar da senadora e de ministra, porque de facto não traduz aquela pessoa que eu sei que sou. E que os meus amigos, depois de me conhecerem, sabem que não é bem assim. Que interessante. Era isso que eu ia mudar. Que interessante, mas isso se calhar faz parte de ti, simplesmente. Pois, por isso é que eu também não sei se ia conseguir mudar isso. Mas era bom. As pessoas que comigo lidaram, enquanto lidaram comigo, perceberam que de facto não há necessidade de grande formalidade. Mas é preciso chegar até mim para perceber isso. E às vezes quem está longe não pensa assim. Acha que eu tenho mania, acha que eu tenho. É um pouco aquela ideia do meu resguardo, mas pronto, é isso. Eu mudaria isso. Olhando para outras coisas, sei lá, eu acho que talvez ter percebido mais cedo, ter olhado para mim mais cedo e ter percebido esse lado da liderança natural que me foi em algum momento enaltecido, talvez isso tivesse me ajudado se eu tivesse percebido mais cedo porque de alguma maneira ter-me desafiado a mim própria para outras coisas. Ainda tens muito para nos dar, muito mesmo. Acho que nunca é tarde. Algumas mensagens de partilhas da Neide, excelente apresentação, da Irene também, de uma capacidade de empatia que transmite a maturidade. Se capacidade, competência, conhecimento e beleza fossem raios de sol, a Ana Major seria um fantástico verão. Uau! Isto não há forma mais bonita de fazermos aqui esta... Que bom, obrigada pela partilha. Não sei quem é, porque parece o 21 EDC03, mas obrigada pela partilha. Quem é o EDC? A pessoa que disse que tinha cara de ministra está a ouvir. Ok. Muito bom. Ok. Ana, mas eu diz. diz. Não, força. É assim, eu partilhei aqui algumas coisas que se calhar eu falo da prisão e isso pode ter deixado na cabeça das pessoas um ponto de interrogação, porque e para algumas pessoas pode ter sido até uma novidade. Eu não sou uma pessoa, e não é por, não, quer dizer, não, é por acaso que estou a falar, porque também nunca me pus numa situação de ter que falar da minha vida e eu não tenho nada que possa me levar a não falar dessas coisas. Não me vanglorio, como eu disse, por aquilo que os outros fizeram em determinado momento. Isso certamente não é uma coisa como direi, uma vez mais as más ações ficam com quem as pratica e não comigo, mas foi um momento da minha vida que eu acho que foi a diversidade grande, até porque na segunda vez, quando eu estive presa, eu estava grávida. Portanto, na primeira vez eu era menor de idade, tinha 17 anos, e na segunda vez eu estava grávida. Quando falamos, por exemplo, das mulheres, estas às vezes são das crianças, do cuidado que tem que se ter com as crianças ou com os menores ou o que quer que seja. Estas são o tipo de situações que eu vivi. Mas eu escolhi e decidi que isso não poderia, de alguma maneira, definir-me. E talvez por isso é que eu muitas vezes nem falo sobre essas coisas. Primeiro porque foi um processo de aprendizagem.
Segundo, porque eu acho que foram momentos da minha vida que, vamos dizer, passaram. Eu sou uma pessoa que releva. É preciso nós das adversidades, o que nós temos que reter são as lições e não necessariamente o percurso. E os sinais para não voltarmos a cair em algumas delas. Portanto, é um pouco por isso, mas ainda bem que eu falei sobre isso, porque ultimamente já algumas pessoas me dizem assim, afinal tu estiveste presa. Eu ouvi falar na rádio, mas por que tu não falas sobre isso? Não falo sobre isso porque não vem ao caso. É tão simples quanto isso. Eu não é uma coisa que eu digo assim, marcou-me muito, e não continuo a chorar sobre essas coisas. Então, se calhar por isso tem a sua relevância no contexto que tem. Quando me pedem para explicar o histórico destas coisas, eu explico, porque ainda por cima é importante as pessoas perceberem que pensar diferente não é um crime. É importante perceber-se em que contexto político é que isso aconteceu, e é importante perceber-se que, não obstante isso, eu estou aqui. Estou aqui e fiz o percurso que fiz, e eu acho que é isso que é preciso reter. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E eu fico, mais uma vez, muito agradecida pelas tuas partilhas, por descobrir, eu descobri imensas coisas tuas hoje. Muito obrigada também por isso, por partilhares esses detalhes que às vezes ficam na nossa vida e não contamos porque simplesmente não faz sentido, e hoje teres contribuído certamente para descobrirmos um pouco mais de ti. Muito obrigada também por isso. Nós estamos mesmo quase a acabar. Já não vou poder aceitar mais questões. Eu depois vou mandar para a Ana todas as questões que de alguma forma não ficaram respondidas, mas só reforçar aqui o que está a ser dito. Descrever a Ana é difícil por palavras. Só pode dizer que o aprendizado tem sido fantástico, pois aprendo com ela todos os dias. Obrigada pelos ensinamentos. Da Manuela Cardoso. Obrigada pela oportunidade que nos concedestes, os teus companheiros Ró e Léo, que te escutam com muita atenção e, claro, vivemos emoções que se provocaram nesta abordagem. Portanto, tens aqui uma série de mensagens que eu irei partilhar contigo. Antes de terminarmos, gosto de desafiar as minhas convidadas a deixarem-nos uma sugestão, uma proposta de um livro. Que livro gostarias tu de partilhar connosco, Ana? É assim, eu acho que eu em dezembro meus netos perguntaram-me o que é que eu queria de prenda, e eu disse-lhes, eu quero o Cisne Negro. O Cisne Negro é um livro que por acaso estava esgotado, e que tem a ver que trata das questões do impacto das coisas altamente improváveis. O impacto do altamente improvável é o que trabalha. E por que eu gosto da ideia deste livro? Portanto, porque tenho estado a trabalhar na área de compliance, mas na área do risco de compliance. E como tenho estado a trabalhar nesta área, na área dos riscos, esta foi uma sugestão que me foi dada por alguém que portanto, com quem Negro é o livro que eu procuro. Portanto, se alguém encontrar, estava esgotado pelo menos em dezembro, e os meus netos deram-me em substituição. Está E o segundo, A Era do Imprevisível, é do Joshua Ramo. E eu acho que, como estamos a viver esta época do Covid, que se calhar para muitos de nós está dentro da linha do imprevisível, eu acho que são as minhas sugestões. Não são livros fáceis, não se iludam, não estou a fazer recomendações para irem ler, mas estou a fazer recomendações, se calhar, para nós nos começarmos a preocupar um bocadinho por aquelas coisas que as pessoas dizem que são imprevisíveis e afinal não são tão imprevisíveis. Não são tão imprevisíveis assim.
Muito obrigada pela partilha dos livros. Depois nós vamos publicar também nas redes sociais as tuas escolhas dos livros e pensar neste tema da imprevisibilidade é sempre, e sobretudo agora, como tu disseste e bem, é muito importante. Eu antes de terminar a nossa conversa, gostaria de partilhar contigo e com todos que nos estiveram a acompanhar algumas palavras que ficaram e que tu partilhaste e que eu retive desta nossa conversa, se me permitires. Então, sou filha Majori da Isabel, amiga, família, alicerces, cantora, líder aos 40, preso, político, presa por pensar diferente, adversidades, linha da frente, rebelde, fazer acontecer, forma de liderar muito natural. Criar, aprender juntos, acreditar, tudo tem o seu tempo. Agarrar as oportunidades, estar preparado, apoiar hierarquias e colegas. Eu sou aquilo que sou e não por aquilo que querem que eu seja. Contos, poemas, livros, projetos, obras, compliance, academia, tudo tem o seu tempo. Gestão das pessoas, jovens, cuidar, sentar com jovens, legado, ir mais longe, condição para aprender, moldar, sem magoar, sem atropelar, dor, liderança natural, conceitos destronados masculinos, espaço, caminhar, chegar, senadora, ministra, intimidar, proximidade, mérito, valor, primeira mulher, contabilizar histórias, aquilo que somos. Isto foi aquilo que eu retive de mais profundo das tuas palavras e do teu percurso. Por isso, agradecer-te mais uma vez teres aceito o nosso convite, teres aberto o teu coração. Eu sinto que ficou um bocadinho dessas tuas histórias aqui connosco e foi muito, muito prazeroso. Não sei se queres... Olha, estão aqui a pedir para cantares um verso, para contares um verso. Não. Cantar? Sim, pede a Ana para cantar um verso para terminar, nós ajudamos. Nem sei muito bem quem é que disse isto, Irene. Mas é assim, eu antes de mais, eu tenho cantado ultimamente para algumas pessoas. E tenho alguns amigos que eu cheguei um dia destes à casa deles e abriram a porta e eu comecei a cantar. Cheguei à minha mãe um dia destes e nem podia tocar e comecei a cantar. E a minha mãe quase chorou. Eu não quero fazer ninguém chorar hoje, mas mandei a mesma música a um amigo. Portanto, eu acho que não quero fazer ninguém chorar, mas eu quero agradecer. Olha, eu se a nossa rede... Oh, Ana, só um bocadinho. Se a nossa rede não se portar mal, agora nos últimos minutos, eu pedi para ligarem as câmaras. Porque... E agora podes fazer o teu agradecimento. Já nos pus aqui eu quero agradecer primeiro assim, eu acho que a sua voz, a sua forma de liderar estas conversas torna de facto relaxante estar aqui à sexta-feira e, portanto, eu acho que volto para que não pare de as ter. É muito importante. Sabe bem, sabe melhor quando estamos do outro lado, mas na verdade eu gosto muito, gosto da voz e gosto da forma como dirige estas conversas. Depois eu quero agradecer a todos os que estiveram presentes, as perguntas que fizeram, os elogios, ao EDC em particular, que enviou uma nota muito... Senti-me de facto um sol. E a todos que eu sei que tenho algumas pessoas de família, eu vi a minha chilena aqui, eu quero mandar um abraço para ela particular,
que eu acho que ela está a precisar, e então Ela diz não podia belíssima fechar. apresentação, mamã. Ela deixou uma mensagem para ti. Tá. Então, e com isso eu iria, portanto, deixar que a fotografia acontecesse. Não sei se vão lembrar, mas eu posso cantar. Eu agora estou desinibida. Força! E quem quiser cantar contigo, vamos embora. Deixa eu ver se eu me lembro da música. É uma música de saudade, mas não me lembro da letra. A ver as coisas quando a gente fica nervoso. Não vou cantar. Irene, sabes qual Vou é? dar esse prazer. Podes ajudar? Isso vem da Irene, só podia. Ana, canta. Não. E com retorno. Ana? Estamos à espera que cantes. Temos aqui a plateia ansiosa. Ok. Eu tenho alguém a fazer. Vou cantar a minha música da saudade. Não se admire se um dia um beija-flor invadir a porta da sua casa, me der um beijo e partir. Fui eu que mandei o beijo, só para matar meu desejo. Faz tempo que não lhe vejo, ai que saudades de você. Chega. É a minha música da saudade nos tempos do Covid, para todos os meus amores, para os meus familiares e para os meus amigos. É essa música que eu tenho cantado. Oh, que bom, que bom. Olha, soube assim imensamente bem esta conversa. Fluiu tão bem, tão bem. Quem quiser agora aparecer para a fotografia final, por favor apareçam, mandem um beijinho para a Ana, ela está aqui a receber os vossos beijinhos, as vossas energias e muito obrigada. Ai, que saudade de você. Não se Tamo. Um beijo, tia! Beijo! Beijo! Beijo, Ana! Você. Beijo grande, mamãe! Legal. Chama só a Margarida, a doutora Margarida, faz favor. Faz favor. Bom, que energia positiva, tão boa. Obrigada. Esqueci de fazer a contagem, faz só. Eu vou agradecer a todos mais uma vez a vossa presença. Então não dei conta. Ana. Tá bom. Beijo. Estava a ligar para ti, não estava até sinal. Nós estamos a ouvir a conversa aí do serviço. Estou aqui de novo. Não, até domingo eu estou aqui. Não sei quem é, mas alguém está com conversa de serviço. Cortes dos microfones, resolva isso. É isso, eu vou cortar. Pronto, já cortei, mas agradecer a todos mais uma vez a vossa presença aqui nas conversas da liderança feminina. Muito obrigada por nos terem acompanhado ao longo desta hora e mais uns minutos. Eu agora digo sempre uma hora mais uns minutos. Muito obrigada por estarem desse lado. Podem acompanhar o projeto da liderança feminina no LinkedIn, no Facebook, no Instagram e no YouTube, onde depois iremos colocar esta nossa conversa. E Ana, mais uma vez, foi mais uma conversa top. Muito obrigada pelas partilhas e por teres dado a conhecer mais um bocadinho de ti. Muito obrigada. Eu vou parar agora de gravar e se quiserem ainda utilizar este espaço para mandar um beijinho, um abraço, por favor, estejam à vontade, que eu agora vou cortar a emissão.